Olá, graça e paz. Aqui quem fala, apóstolo Gelson Becker, da Escola de Ativação Profética, diretamente de Recife, Pernambuco. É para mim uma alegria poder voltar à sequência de aulas, de transmissões. Quero pedir perdão aos amigos pelo período e a janela de tempo que ficamos sem transmitir. Nós viajamos, ministramos em diversos lugares, teve viagem para os Estados Unidos, viagem por diversas cidades do Brasil, mas a grande verdade é que dedicamos tempo e prioridade para alguns outros projetos, também do Reino de Deus, onde nós vimos um fenômeno de aceleração, de milagres. Estamos nos preparando para ir ministrar a Escola de Ativação Profética em toda a Europa. Deus tem feito coisas assim gloriosas nesses dias de jejum, de oração, de incubação de fé. E temos visto também muitas igrejas entrarem na nossa rede de mobilização missionária. Então, no início de ano, eu discerni em Deus que entre priorizar as aulas online, poucos alunos depositando ofertas, poucos alunos participando financeiramente conosco, dos custos e das despesas, da manutenção do ministério, e igrejas nos chamando, nos convidando para irmos lá fisicamente e ministrarmos e entrarem na rede de mobilização profética. Nós entendemos em Deus que o momento era de ir e atender essas igrejas. Nós estamos retomando as aulas, espero conseguir manter um fluxo aí de gravar e disponibilizar uma aula semanal para você. Muitas pessoas estão conhecendo a escola, mandando WhatsApp, mandando e-mail, mas eles estão lá na aula 1, 2, 3, 4, até que eles cheguem na aula 23, que é a aula de hoje. Uma janela de tempo se ganha. Para você que estava nos acompanhando e ficou triste, ficou frustrado por esta janela aí de quase 45, 50 dias sem transmissão de aulas, me perdoe, eu estou voltando à transmissão das aulas hoje. Provavelmente, segunda-feira eu quero gravar a aula 24, quarto ou quinto eu quero gravar a aula 25, para acelerar e de alguma forma compensar esse tempo e essas semanas que ficamos sem disponibilizar as aulas para você. Se for possível você pegar a aula ao vivo, vai ser uma bênção, mas a grande maioria das pessoas e a igreja, de forma geral, está pegando a aula gravada e retransmitindo. A unção é a mesma, não muda em absolutamente nada. Na aula de hoje, eu quero falar sobre intercessão que sente dores de parto, sobre o Paracletos, o ajudador, o consolador, o nosso amigo, o Espírito Santo, e quero falar sobre borboletas voando no seu estômago. É o fruto do processo criativo de incubação de fé. Se você vem acompanhando as aulas, nós temos falado muito sobre isso, e uma das sensações e um dos discernimentos de que algo vai romper, de que algo grande está prestes a acontecer, são essas borboletas voando no nosso estômago. Essa aula nós vamos estudar novos conceitos da palavra hebraica paga, entre eles paga como cair em, ou aterrissar sobre, descer em um determinado lugar. Um paraquedista que acerta o alvo na hora do pouso. Ou simplesmente paga como encontrar por acaso. A experiência de Jacó, que não sabia onde dormir, mas decidiu dormir por acaso, ali naquele lugar, e o céu se abriu. Para Jacó foi um acaso, foi uma coisa que aconteceu sem planejamento. Para Deus, foi o fruto de um processo criativo de incubação de fé, de intercessão, de busca interior, pelo discernimento e direcionamento espiritual. O Espírito Santo está pronto para nos conduzir a esse tipo de experiência de intercessão. Assim como Jacó fugiu de Esaú e não sabia onde iria dormir, talvez você esteja vivendo um momento parecido. Na sua soberania, Deus o conduziu àquele lugar. Ele foge e fica falando com os seus botões. Ele foge de Esaú, não sabe ao certo como chegar em terra de Labão, seu tio, e nessas conversas interiores ele está exercitando o seu espírito, ele está botando o seu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e quando ele encontra o lugar, tudo parece que é por acaso, mas não é, é fruto dessas conversas interiores. O matuto iria dizer, conversando com seus botões, matutando sozinho. Na verdade, um solilóquio da alma. Ele está num processo de incubação de fé, buscando direção para a sua vida. Sem saber ao certo onde essas orações vão levar ele, porque a alma, a mente, está fragmentada, está ferida, está perturbada. Shalom é a palavra hebraica para paz. Turbar, turbação, é antítese de shalom, é a ausência de paz. Mas, de repente, ele está sem força, descansa, dorme ou desmaia, exausto, e mal sabia que naquele lugar
teria uma experiência gloriosa que iria conectá-lo com a sua identidade e com o seu destino. Você vai acertar o alvo. Você vai produzir resultados extraordinários. Assim como é o voo de uma borboleta. Assim são muitos os processos criativos de incubação de fé em nossos espíritos e adoradores. Nem sempre sabemos se estamos orando da forma mais eficaz, mais eficiente, não sabemos orar de modo conveniente, mas ao rendermos-nos aos exercícios das línguas estranhas, das línguas espirituais, temos a certeza de que o Espírito Santo estará segurando junto conosco e intercedendo através de nós. João capítulo 14, verso 15 e 17 diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pai, abençoa esse aluno, essa pessoa, ou essa sala de aula, essa igreja que se reuniu aí com esse link de internet, 20, 30, 40, 100 pessoas, para assistir a transmissão desta aula hoje. Abençoa eles, Senhor. Que as mesmas atmosferas de glória e unção que se manifestam em nossas vidas comecem a se conectar e invadir o coração deles, para a glória do Teu nome. Amém. Eu quero falar um pouco da minha história para introduzir esse conceito de paga. Eu quero falar para você quando eu conheci Mônica, uma coisa assim trágica e hilária. Até hoje os amigos mais íntimos fazem chacota de mim por causa desse dia, que explica um pouquinho do que é o conceito de paga. Paga como cair em, aterrissar, encontrar por acaso. Essa definição de paga está conectada com a minha experiência trágica de paquera, e na sequência, alguns dias depois, eu comecei a namorar com minha esposa. No ano seguinte, nos casamos. 2000 foi o ano em que eu conheci Mônica. Eu cheguei aqui, acho que em dezembro, e preguei em dezembro, janeiro. No mês de fevereiro, eu estava levando minha esposa para fazer rapel. Eu a conheci num projeto de evangelismo durante os dias do Carnaval em Olinda, através de Samuel Hansen. Na época ele era coordenador de marketing de Jucum, da base Impact Your Tour, lá do pastor Tom Sampaio. Ele que fez toda a logística. Conheci através de pastora Cimeia de Olinda, uma pastora episcopal anglicana de uma paróquia de depósito de lixo, e ela era voluntária lá. E Cimeia naquela época também organizava evangelismo de carnaval. Então, eu estou lá no projeto do Evangelismo do Carnaval, pregando, orando, intercedendo, auxiliando, servindo, e Mônica é médica voluntária. Naquele período, eu já era missionário, já viajava o Brasil pregando e compartilhando uma estratégia de evangelismo através de esportes radicais, como montanhismo, voo livre. Nós nos reuníamos em um grupo de irmãos voluntários logo após os dias do impacto de evangelismo do Carnaval, acho que o final de semana seguinte, e fomos para uma cidade do interior de Pernambuco chamada Gravatá. Havia uma ponte, um pontilhão, uma antiga ponte que passava o trem, e o trilho do trem está desativado lá. E vislumbramos a possibilidade de fazer rapel negativo, imagina, descendo a mais de 70 metros de altura. Logo na abordagem inicial, fizemos todo o procedimento de segurança. Alberto era um missionário, amigo nosso. Na verdade, ele é um membro da igreja metodista wesleyana de Joinville, Santa Catarina. Trabalhou conosco no projeto de Impact Your Tour Joinville, Cruzadas de Evangelismo, 2001. Então, em 2002, ele está comigo aqui no Nordeste, pronto para fazer a abordagem e descer nas cordas com uma forma mais lenta, mais segura, obedecendo e seguindo tecnicamente tudo o que tem que fazer, tudo que diz a regra que deve ser feita. Bom, quando eu fui repetir o procedimento, eu pensei que seria uma boa oportunidade para impressionar a minha futura esposa, Mônica. Ela ainda não sabia que ia casar comigo, né? Mas pensei que se eu saltasse com toda a minha força e fizesse um movimento mais rápido, mais radical, mais agressivo, exigisse mais técnica e mais perícia, tudo isso iria impressionar e exalar feromônios masculinos para impressionar a fêmea. Numa manobra muito mais arriscada, caí em, aterrissei sobre, encontrei por acaso
Me perdoem, me perdi aqui com a transmissão do arquivo. Encontrei por acaso, caí sobre um ninho de vespas gigantesco. Eram milhões e milhões de vespas. Ali era a congregação da vespa de fogo, as quais ainda hoje estão profundamente furiosas procurando por mim. Porque, sem querer, nessa manobra mais agressiva e cinematográfica, eu pisei em cima do ninho de vespas e destruí a sua moradia. Acho que o governo federal vai lançar o programa Minha Vespa, Minha Vida. Foram 28 picadas a mais de 70 metros de altura e eu não tinha equipamento e nem procedimento de segurança. Estava fazendo a minha própria segurança no mosquetão, no freio 8, segurando a corda, e por mais que eu quisesse matar aquelas vespas, eu não podia soltar porque iria cair em queda livre. Então, enquanto pacientemente eu era picado pelas vespas, fui controlando a velocidade e descendo 70 metros de altura até chegar ao solo e poder ser assistido. Primeiros socorros, curativos de minha futura esposa. Creio ter sido uma primeira oportunidade de Mônica cuidar de mim e fazer os curativos do futuro marido quase hipocondríaco. Decidimos mudar a programação, seguir adiante e ir para a cidade de Bonito, que é mais na serra, mais adiante, a fim de fazer rapel numa cachoeira. Coincidentemente, a cachoeira se chama Véu da Noiva, aonde não haveriam vespas nem marimbondos. Enfim, lá eu pude me divertir com os irmãos que haviam ajudado no evangelismo de carnaval, fizemos o rapel e voltamos para casa. Você deve estar perguntando aí, o que significa isso e o que essa conversa tem a ver com paga? Uma das definições da palavra paga é exatamente essa, acontecer por acaso, cair sobre, aterrissar acidentalmente. Essa ideia, esse conceito é uma das formas da intercessão. Uma das formas que o Espírito Santo de Deus nos conduz a uma intercessão e você não sabe ao certo o que vai dar certo, vai dar errado, se vai ter fé ou não vai ter fé. Você, na verdade, não tem fé. Você tem pouca fé, ou você está em dúvida ou em medo com a sua fé. A sua fé está num processo de liberação, de expansão. Entra no processo de intercessão paga, aonde você é uma borboleta voando e não sabe ao certo onde essa borboleta vai chegar. Mas no final você se surpreende. Ela aterriza no lugar determinado. Com certeza você já teve esse tipo de experiência na intercessão. Quando orava por você, quando orava por alguém, quando orava por uma pessoa que você ama, isso talvez o incline a construir uma teologia de imaturidade, pensando que não precisamos orar tanto assim, porque Deus, em sua soberania, irá realizar de qualquer modo. Porém, na verdade, é que, embora para o nosso entendimento, tudo parece que aconteceu, um milagre, uma intervenção divina. Por acaso, no fundo, no mundo espiritual, nada que Deus interfere e opera foi por acaso. Não. Deus simplesmente direcionou as conexões e fez suas intervenções soberanas, divinas, miraculosas, em parceria com os nossos gemidos inexprimíveis. Nossa alma, de fato, fica passiva durante dias, semanas ou meses, sem compreender ao certo como orar ou sem orar. Mas o nosso espírito orou de modo cognitivo e de modo intuitivo. Orou de fato e orou com intensa e violenta comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a sensação disso é que durante aquele período de ansiedade, de preocupação, de medos ou temores, de indefinições profissionais, familiares, financeiras, emocionais, amorosas, durante esses ciclos de indefinições, parece que a gente não sabe orar. E não sabemos orar mesmo. Mas o Espírito se move com gemidos inexprimíveis, e é como se borboletas estivessem no nosso interior, batendo as suas asinhas. É esse Espírito Santo de Deus que sonda o coração do Pai e traz ao nosso espírito humano um peso de intercessão. São como que borboletas voassem de forma desorganizada e ninguém soubesse ao certo onde elas vão pousar, mas no final do processo tudo termina dando certo e elas completam o seu plano de voo. É tempo de nós entendermos que essa típica operação da palavra paga, do conceito paga em hebraico, através do Ministério da Intercessão e de Oração,
que se manifesta por acaso, no fundo, nada aconteceu por acaso. Seu espírito estava o tempo todo em comunhão com o Espírito Santo de Deus, orando intuitivamente, orando de uma forma cognitiva, sem consciência da sua alma, da sua mente compreender ao certo que oração teológica ou devocionalmente correta você estava fazendo, sem sua mente entender ao certo para onde as borboletas estavam voando dentro do seu estômago. O fato é que elas voaram, pousaram e o milagre aconteceu. Se você, porventura, está vivendo esse ciclo, essa aula foi feita especialmente para você. Para que você não saia, no final, em que as coisas se solucionarem, criando uma teologia de que não precisamos orar, porque, afinal de contas, no final, Deus vai resolver tudo. Ele vai resolver. Orar de forma disciplinada é mais eficiente, mas eu quero te apresentar uma forma de orar de forma intuitiva, cognitiva, ainda que você não pare e não cronometre 1 hora de oração todas as manhãs. João 14, 26, Romanos 8, 26 a 28, textos básicos da aula de hoje. O Espírito Santo, Paracletos. Mas aquele Consolador, algumas traduções chamam de ajudadora, Paracletos é a palavra no original, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 26. Bom, existem muitos adjetivos e figuras de linguagem para a pessoa do Espírito Santo. A água, o fogo, o vento impetuoso. Porém, quando Jesus o chama de Paracletos, ele estava dizendo que o Espírito Santo seria aquele que iria vir para estar ao nosso lado, ser nosso amigo, ser nosso companheiro diário. Esse conceito é tão profundo que a tradução amplificada usa 7 palavras para tentar comunicar o conceito de Paracletos. A versão amplificada traduz consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel. 7 expressões, 7 adjetivos para tentar explicar uma única palavra no texto original. Perceba que a mente religiosa, cheia de aplicações da palavra de Deus, desconecta das responsabilidades, lê esse texto, lê o capítulo 8 de Romanos e começa dizendo que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e caminham no Espírito Santo. A religião fragmenta essa verdade bíblica e afirma que todo o restante do capítulo é válido para quem aceitou Jesus e trocou de religião, deixou de ser católico e se tornou evangélico. Muito bem, é bom deixar o modelo de culto e feitiçaria romana, mas tenho certeza que está cheio de evangélico dentro da igreja que vai para o mesmo inferno que muitos padres pedófilos. Isso sempre são verdades mancas, verdades parciais, verdades que enxergam apenas com o olho. Para não sermos condenados, é necessário 2 coisas. Romanos capítulo 8, versículo 1, logo no início do capítulo. Estar em Cristo e andar no Espírito. Veja, da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda. Algumas traduções dizem assiste. A palavra no original é sunantilambanomai. Repete 20 vezes ela, que você começa a falar em línguas e é batizado com o Espírito Santo. As nossas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito Santo ajuda, assiste nas nossas fraquezas. Asteneia. Porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos orar de modo conveniente. Outras traduções usam a palavra eficiente, mas no original é o conceito de dei. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E veja que esse E é uma conjunção de ligação, ele liga os versículos anteriores com o versículo posterior. E sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem, conforme a tradução, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 26 a 28. Leia todo esse capítulo 8 umas 10 vezes antes de você dormir hoje à noite. Leia e releia, porque é um capítulo poderoso que tem códigos proféticos, códigos espirituais fantásticos para serem ativados no seu espírito. Perceba novamente nesse texto que no mundo espiritual é padrão, é default, é normal as coisas não cooperarem, as coisas não contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O mundo espiritual jaz no maligno. As circunstâncias de trevas são demoníacas. Nós não somos esse mundo, nossa pátria é no céu. Existe 1 milhão de versículo bíblico que deixa bem claro que as coisas não cooperam para o bem. As coisas não contribuem para o bem. A não ser que o versículo anterior seja correspondido. Veja, existe aí uma sentença de conjunção, de ligação. E
a partir de corresponder este e, então passa a ser uma verdade na sua vida, passa a ser uma verdade na minha vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas, elas constroem uma teologia de preguiça, uma teologia de passividade, uma teologia de superstição. Não, tudo coopera para o bem. Não, você está sendo estuprado, não cooperou para o teu bem. Ah, mas Deus é poderoso para transformar a maldição do trauma em perdão, cura, e agora eu estou viajando o mundo inteiro, dando testemunho de que foi estuprado ou estuprada e perdoei a pessoa. Não tenho dúvida de que Deus é competente para pegar o lixo do pecado, a maldição da imaturidade e transformar em bênção. Deus é poderoso para isso. O que não significa dizer que Deus foi o agente do estupro. Todas as coisas não contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O mundo contribui, conspira e trabalha contra aqueles que amam a Deus. Para que esse quadro normal seja revertido, existe uma sine qua non, existe uma condição. E, se o e for correspondido, então tudo que está escrito no versículo 28 vai se manifestar. Precisamos corresponder à experiência descrita no verso 26 e 27 para somente depois termos acesso à afirmação do versículo 28. Não adianta você não corresponder à sentença do verso 26 e 27 e então você acreditar e fundamentar uma fé no 28. Não. E é uma conjunção de ligação. Existe um raciocínio descrito nos versos anteriores e a certeza de que apenas depois de correspondermos à experiência ali relatada, gemidos inexprimíveis do Espírito Santo em nosso espírito de adorador, é que as circunstâncias ao nosso redor serão transformadas. E uma vez que esse fenômeno descrito no 26 e 27 do capítulo 8 de Romanos tenha se manifestado em nós, passa a ser verdade o versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto você não sentir as dores de parto, enquanto você não gemer os gemidos inexprimíveis, enquanto seu espírito não entrar no processo criativo de incubação com o Espírito Santo de Deus, e você não agonizar nas dores de parto, as coisas não vão cooperar para o seu bem. Você já ouviu 1 milhão de pregador protestante e pentecostal dizendo que vão, mas eles esqueceram a regrinha básica de interpretação de texto de língua portuguesa. A verdade do versículo 28 está intimamente correlacionada e ligada a correspondermos à experiência do verso 26 e 27. Aí sim, uma vez gemendo gemidos inexprimíveis, rompendo, sentindo dores de parto, agora libera-se um pulso de glória, um pulso de luz, um pulso de manifestação dos anjos de Deus ao nosso favor. Pode ter certeza que as circunstâncias vão ser transformadas, o que está ruim vai começar a cooperar para o bem. E agora isso não acontece de modo automático. Isso acontece por causa de um rompimento no mundo espiritual. Cristãos nominais, eles questionam essa verdade bíblica, eles ficam desconfortáveis com essa aula. Porque eles nunca se renderam aos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, pois em suas mentes religiosas foram doutrinados que isso significa fanatismo e imaturidade pentecostal. Esse preconceito doutrinário dos reformadores ou dos nossos irmãos romanos simplesmente é um equívoco, é um sofisma, é uma mentira. É uma fortaleza espiritual da maldade. E as armas da nossa batalha não são carnais, são poderosas em Deus para desconstruir essas fortalezas na mente, que impedem as pessoas de experimentarem o sobrenatural, o íntimo, o fluxo místico do Espírito Santo de Deus no espírito humano. A vontade de Deus é que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A vontade de Deus, o pleno potencial da vontade de Deus, a natureza divina, é que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Porém, isso não acontecerá de forma automática. Ah, Jesus morreu na cruz do Calvário. Sim, morreu na cruz do Calvário e olha o noticiário. Leia as páginas policiais do jornal. Jesus morreu na cruz do Calvário e não aconteceu absolutamente nada com o teu vizinho, a não ser que ele renda-se a esse sacrifício, a essa experiência de fé íntima, pessoal, a essa revelação de Cristo ressurreto para ele. Nem acontecerá, porque você recebeu a Jesus e agora frequenta a igreja e tem um envelope de dízimo com o teu nome escrito. Tudo isso é bíblico, tudo isso é importante. Mas as coisas místicas e sobrenaturais de Deus é necessário
um nível de intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Essa verdade de todas as coisas convergirem para o bem só ocorre dentro de um contexto. Andar no Espírito. Você tem que voltar lá em Romanos, capítulo 1, 8, Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Lá no início do capítulo, ele dá o segredo. Não é apenas estar em Cristo, é estar em Cristo e andar com o Espírito. Andar no Espírito, estar em plena comunhão com Deus, através dessa vida interior do Espírito Santo e intuições proféticas no espírito humano, isso não acontece quando precisamos, mas isso acontece quando rendemos o nosso espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus e o fenômeno dos gemidos inexprimíveis são manifestos. Desculpe o erro de digitação aí, Espírito Santo com E minúsculo. Acredito que a experiência de oração descrita nesse texto e chamada de gemidos inexprimíveis e outras referências das Escrituras chamadas simplesmente por oração no Espírito estão diretamente ligados ao orar em línguas estranhas. Negar e rejeitar isso é manipular as Escrituras. Até quando iremos tolerar sofismas teológicos mentirosos, equivocados, mal intencionados, tendiciosos, que visam apenas defender uma identidade denominacional tradicional? Pega essa identidade denominacional e joga na privada, porque a Europa defendeu essa identidade denominacional e por amarem, idolatrarem e defenderem a identidade denominacional protestante, rejeitaram a revelação, o avivamento e a experiência pentecostal. A grande maioria do continente fechou o coração para receber o vinho novo que Deus estava disponibilizando 100 anos atrás através do pentecostalismo, fecharam seu coração, disseram não para o próprio Deus, e automaticamente, no ciclo seguinte, agora, a Europa não é mais nem protestante e nem pentecostal. Ela é islâmica, esotérica, muçulmana. E de quem é a responsabilidade? Dos pastores protestantes, que formaram conceitos e construíram teologias mentirosas na mente da cristandade de vários ciclos geracionais. No mínimo 2, talvez 3 ciclos geracionais de cristãos europeus fundamentaram a sua fé em sofismas, em superstições. Não precisamos de arrepio, não precisamos de língua, não precisamos de profecia. Veja que as igrejas pentecostais são muito fracas na Europa. E fizeram do dogma da denominação, da identidade denominacional, do protestantismo, um poste-ídolo, um ídolo do lar. Muitos fazem com que as pessoas, além deles não entrarem no reino de Deus, impedem que os outros entrem. Além deles não orarem em línguas, impedem que os outros orem. Além deles não receberem cura, constroem uma teologia de enfermidade, impedindo que os outros recebam cura. Além deles não operarem nos dons proféticos por causa de feridas ou traumas com experiências de imaturidade profética no passado, constroem teologias agora impedindo que outros não se movam no potencial profético. Jesus falou isso em Lucas capítulo 11, versículo 42 ao 50, para os escribas. Vocês não abrem essa chave de entendimento profético do reino de Deus e vocês impedem que outros experimentem. Não feche o seu coração para essa palavra. Nem permita que a maturidade da alma se manifeste nesse instante de confronto e de divergência de convicções teológicas. Não quero ofender nossos irmãos protestantes nem romanos. Quero ministrar luz e libertação. Todos os cristãos precisam das línguas estranhas como uma ferramenta para a edificação da fé e o fortalecimento do espírito e do homem espiritual. Nem todos vão orar em línguas e interpretar para a edificação coletiva ou edificação dos demais, mas todos devem orar em línguas para a sua edificação pessoal, para o seu fortalecimento interior. Tenho muito respeito por nossos irmãos não carismáticos. Como vim de uma formação luterana, compreendo muito bem os pontos fortes da teologia de reforma, compreendo também muito bem os sofismas e as superstições do pensamento protestante. Precisam ser confrontados, desconstruídos e desligados. Para mim é impossível compartilhar o que creio e o que eu experimento através desse texto de Romanos, capítulo 8, versos 26, 27 e o 28, sem aplicar a oração em línguas. Creio também que os gemidos inexprimíveis não estão limitados apenas às línguas estranhas. Existem operações diversas, porém estão intimamente correlacionadas. Se você, porventura, não ora em línguas, comece a pedir, comece a buscar essa experiência com Deus. Você nunca irá merecê-la. Basta render-se à amizade com o Espírito Santo e repetir palavras espontâneas. Algumas serão inteligíveis, outras você simplesmente as conhecerá em seu próprio vocabulário. O gemido inexprimível vão levá-lo a lugares de oração muito maiores e muito mais intensos que as línguas estranhas não o proporcionaram. Experimente.
Vamos pegar nesse nosso texto base e estudar algumas palavras no conceito original. Romanos 8, 26, 28. E da mesma maneira também o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos orar de modo conveniente e eficiente. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fraquezas. Asteneia significa sem força, sem capacidade. Literalmente, em outros dicionários traduzem por incapacidade de gerar resultados. Fraqueza é incapacidade de gerar resultados. Vamos ler o versículo de novo. E da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas incapacidades de gerar resultados. Porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos orar de modo eficiente, conveniente. Deu para entender o que é a palavra fraqueza? Não é a debilidade da carne, não é os pecados compulsivos, não é lamber ferida e praticar pedofilia, adultério, roubo, e depois dizer assim, mas isso é uma fraqueza, Deus ele me perdoa, ele me compreende. Não, ele te ama, cara, ele te perdoa, ele te compreende. Mas fraqueza ali é incapacidade de gerar resultados. E não é autocomiseração para construir uma teologia de maturidade que justifique e credibilize uma vida de inconstância e de pecado. O Senhor não nos diz que temos, uma das razões porque temos essa incapacidade de produzir resultados é o fato de nem sempre sabemos orar de modo conveniente, de modo eficiente. Uma coisa está ligada à outra. Você ora de uma forma ineficiente e aí você tem incapacidade de gerar resultados, tanto no reino de Deus, quanto na vida profissional, na vida material, na vida familiar, meta de venda no final do mês, crescimento e batismo de membros dentro da congregação. Qualquer área da existência humana você aplica esse princípio. D, palavra traduzida por orar de modo conveniente, eficiente. D, significa aquilo que é necessário, certo, adequado, ou aquilo que alguém deve fazer por legalidade e direito legítimo. Veja que essa palavra, orar de modo eficiente, orar de modo conveniente, é um conceito jurídico no hebraico, que está ligado a orar de forma juridicamente convincente. Orar e chegar na presença de Deus e orar de uma forma dentro da palavra de Deus, dentro da lei de Deus, dentro dos argumentos e das petições que a lei de Deus, que a palavra de Deus diz que Deus vai fazer se determinadas coisas forem correspondidas na terra dos viventes. Isso é orar de forma conveniente ou eficiente. É como se Paulo estivesse dizendo, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar dentro dos princípios da legalidade, dentro daquilo que é legítimo pedir. Ou ainda, não sabemos pedir de modo que para Deus seria impossível não responder, pois nossa petição está dentro dos princípios legais da palavra de Deus estabelecido pelo próprio Deus. Se tem um juiz corrupto e um sistema judiciário iníquo, e nesses dias nós estamos revoltados com os juízes do Brasil, principalmente com o Supremo Tribunal Federal, por causa das imaturidades políticas e das decisões compradas, vendidas e tendiciosas, existe um Deus que é um juiz perfeito. Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8, e Lucas, capítulo 13, verso 16, aparecem a palavra dei no original hebraico, que é essa mesma palavra que é traduzido por orar de forma conveniente ou eficiente em Romanos 8. Mas veja que o contexto em que ela aparece é um contexto de jurisprudência. Deus ele é a maior força do universo. Ele é muito mais que um poder ou uma força criadora. Ele é uma pessoa que assume a figura do Pai para relacionar-se conosco numa linguagem que possamos experimentá-lo com maior facilidade. Porém, Deus, enquanto juiz, no atributo de Tsidkenu Yahvé, o Senhor, minha justiça é, ele sempre se apresenta como um poder estático e não como uma força, um poder, uma ação dinâmica. Eu sei que Deus é muito mais do que um arrepio na coluna, um feixe de luz azul. Deus é uma personalidade. Eu não estou falando da personalidade de Deus, eu estou falando do atributo, do adjetivo de Tsidkenu Yahvé. Existem outros atributos de Deus e outros adjetivos, como ele se revela por Elohim Roash, o Espírito de Deus se move, como ele se apresenta como Yahvé Rafa, o Senhor que sara, Yahvé Ropeca, eu sou o médico dos médicos, e tantos outros.
Mas o fato é que nesses atributos sempre tem uma característica de Deus como força dinâmica. O Espírito de Deus se move, Elohim Ruach, Deus está se movendo, Deus está andando. Yavé chamar, o Senhor está aqui. Se ele está aqui, é que ele se moveu até a nossa presença. Então sempre tem a ideia e o conceito de dinâmico, de movimento. Em Tsidkenu Yavé, o conceito é um poder estático, uma força passiva. Experimentar Deus como juiz sempre é um poder estático. Deus está lá na sala do trono. O Júlio falou no telefone comigo ontem, eu não memorizei, mas acho que é Salmo 102, alguma coisa. Depois eu até vou procurar e melhorar a apostila. Ele falou que existe um versículo em que Deus diz: não há ninguém que clame a mim por justiça na terra. No telefonema, na conversa que eu tive com o Júlio ontem, ele falou sobre a necessidade de nós clamarmos e reivindicarmos justiça na terra. Porque se você botar na mão de Deus e não clamar, não pedir, o mundo espiritual não se move com a natureza e o poder de Tsidkenu Yavé. Tsidkenu Yavé tem que ser ativado. E eu não sei o certo onde está esse versículo, mas Deus diz essa frase através dos Salmos: não há ninguém na terra que clame a mim por justiça. Deus procura alguém que invoque a justiça e o juízo dele sobre as circunstâncias de iniquidade e de imaturidade. Deus, ele está lá na sala do trono, entronizado entre os louvores, e você sempre precisa ir ao encontro dele e invocá-lo, falar com ele. Aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, aquele que bate, encontra, abrir-se-lhe-á. Tenho certeza que a sua cidade, você nunca viu um juiz, um magistrado de toga, vestido de preto, com aquela roupa quente e todo aquele simbolismo parlamentário, indo de porta em porta, indo na feira, indo de barraca em barraca, batendo palma e perguntando se as pessoas, porventura, possuem algum problema, alguma causa jurídica que gostariam de acionar a máquina jurídica da Defensoria Pública. Assim também, nesse atributo de Tsidkenu Yavé, onde Deus se manifesta como nossa ajuda, pode ter certeza, se ninguém resolveu, Deus resolverá. Se você for ao trono de Deus como justo juiz, ele é o poder estático que vai manifestar juízo. Mas não espere que Deus saia de casa em casa, batendo na porta e perguntando: Dona Maria, alguém fez injustiça a você essa semana? Eu vim te visitar aqui para julgar a causa na balança do céu. Não, é você que invoca a balança do céu. E se você não invocar, pode ter certeza, os ímpios se multiplicarão. A iniquidade se proliferará. A impiedade vai se vomitada sobre a nação e o justo vai sofrer, porque não foi ensinado, não foi treinado a invocar a natureza de um Deus que é justo e que é juiz. Porém, isso nunca acontece automaticamente. Para Deus interferir em sua vida é necessário uma ação, um clamor seguido por um sacrifício, uma oferta, ou como na parábola de Lucas 18, 1 a 8, simplesmente uma persistente perseverança. Nosso Deus não é um juiz injusto, nem é um juiz iníquo. Ele é um justo juiz. Ele é o Pai das luzes. Se o juiz corrupto da parábola de Jesus resolveu o problema da viúva por causa da perseverante persistência dela, quanto mais o nosso juiz perfeito lá dos céus, muito mais Deus também nos atenderá se orarmos de modo conveniente. Vejamos o texto. Lucas 18, 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Interessante, Jesus disse que nós temos que orar constantemente. Existe uma teologia aí que diz que você só ora antes do almoço 30 segundos. Mas Jesus não tem essa teologia, porque na parábola do juiz iníquo, Jesus ensinou uma parábola. E qual é o tema da parábola? A necessidade de orarmos constante, frequente, sempre. E nunca desfalecer. Puxa, você não sabia disso. Mas é pecado desfalecer na oração. É pecado desistir de um processo criativo de incubação de fé. Tá, tudo bem, não é pecado, é uma falha grave que você não deve praticar. Cada um vai amenizar na sua consciência com a terminologia teológica mais conveniente. Mas Jesus começa o texto dizendo que esta parábola é sobre a necessidade de orar sempre. E nunca desfalecer, ou seja, nunca desistir até que a oração se materialize. Dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava ao homem. Eu conheço esse modelo judiciário na América Latina inteira, de modo especial aqui no Brasil. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele
dizendo, faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, está me perturbando, enchendo o saco, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte mais a me incomodar. Não me importunes muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará na terra fé. Veja, Deus não vai fazer justiça quando vier o Filho do Homem. Deus vai fazer justiça quando clamarmos. Ponto. Acabou o raciocínio. Um novo raciocínio. Quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar fé na terra. Porque tem alguns pastores que eu já vi gravar vídeo no YouTube fazendo a aberração de dizer que a justiça que o texto promete só acontecerá depois do arrebatamento, quando Jesus vier à terra. Pelo amor de Deus, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele vai fazer justiça depressa, em resposta ao clamor perseverante, persistente. Jesus está dizendo, enchem o saco do Pai lá no céu, enchem o saco do meu Pai, orem e incomodem a Deus com suas petições. Ele vai fazer justiça, porque se o juiz ímpio atendeu, quanto mais o juiz do céu, que é justo e é perfeito, também atenderá. Acabou o raciocínio aí. Aí a pergunta que Jesus faz, quando tiver o arrebatamento, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Em momento algum, Jesus está dizendo que a justiça só será feita no arrebatamento, ou pós-arrebatamento, ou trono branco. Esse trono de justiça, no trono branco, é uma outra coisa. Eu estou falando sobre nós vivermos, coexistirmos e trazermos o reino dos céus, estabelecermos os seus valores aqui na terra. E para estabelecer o reino dos céus na terra, você tem que ter coragem de pedir a justiça e o juízo de Deus. Só que você lembre-se que, de um lado, os teus agressores, os teus inimigos são pesados. Do outro, é eu e você que subimos na mesma balança junto com eles. Então, se você tiver metade sujo e metade limpo, não peça juízo, peça misericórdia. É a coisa mais inteligente que você pode fazer. Se você estiver 100% limpo, então peça justiça, peça juízo. Deus ele não fará justiça na terra simplesmente porque é um Deus justo. Ele continuará sendo um Deus justo. E a injustiça continuará se multiplicando até que nós tenhamos coragem e vontade de brigar, lutar, perseverar, persistir, insistir para que ele intervenha, para que ele faça justiça em resposta à oração, ao trabalho de transformação social. O problema é que a igreja foi enfeitiçada por um falso sistema de crença que diz que não processe seus inimigos, não milite as causas sociais e políticas, simplesmente ore, entregue nas mãos de Deus que o Senhor vai tratar com eles. Creio que Deus cuidará e tratará sim, mas em resposta à oração e decreto de justiça. Ficar passivo e não pleitear nossa luta perseverante e persistente da oração ou da articulação jurídica, militância política e, em alguns casos, até uma guerra civil, se for necessário, só irão contribuir com a multiplicação da injustiça. Milhões e milhões de pessoas vivem sob essa falsa sensação de que Deus não deve existir porque nosso atual modelo judicial, jurídico e político é corrupto, é impune. E algumas igrejas são cúmplices dessa sujeira. Deus diz em Jeremias capítulo 51, vós sois meus instrumentos de justiça sobre a terra. Não existe outra forma a não ser através da igreja, um clamor, um pedido para que o juiz intervenha. E essa força pacífica, estática, passiva de justo juiz, Tsidkenu Yahvé, se materialize então em resposta ao nosso clamor. Esta é a aplicação de uma oração conveniente. Se você não pensa dessa forma, você nunca vai orar de uma forma conveniente. Dei é esse termo jurídico. Vamos novamente para o segundo texto, Lucas 13:16, onde novamente Jesus vai usar a palavra dei, que é a palavra que Paulo usa em orar de modo eficiente, conveniente, em Romanos capítulo 8. E agora ele vai dizer que é conveniente, que é eficiente, que é legal, que é de direito esta mulher ser curada, mesmo sendo dia de sábado, simplesmente porque ela é
filha de Abraão. Qual é o argumento jurídico para chegar diante de Deus e pedir a cura dela? Ela é filha de Abraão, ela faz parte de um pacto. Ah, mas ela não tem fé, mas ela participa de uma aliança abrâmica, de um pacto abrâmico. Por isso, é suficiente. Enfermidade da coluna, vai embora. Ele não está mandando em Deus, ele está mandando na doença. Lucas 13, 10 a 16 diz assim, ó, ensinava no sábado numa sinagoga e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Qual é o argumento jurídico que Jesus usa para mandar o espírito de enfermidade fora? Ela é filha de Abraão, você é demônio, que está na coluna dela há 18 anos. Tem que sair. Havia já 18 anos e andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Depois as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se pode trabalhar. Nesses, porém, pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, jumento, e não o leva a beber, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha aprisionado? Bom, duas considerações importantes. Primeiro, o fariseu diz, curar enfermos é trabalho. Qual é a tua profissão? Qual é o registro da tua carteira de trabalho? Declaração de imposto de renda, início de ano? Qual é o código que eu uso aqui para a minha atividade profissional? Curar colunas, curar enfermos. Está muito claro nesse texto que no pensamento cristão, judaico, primeiro, segundo, terceiro, quarto século da era cristã, na teologia do príncipe da sinagoga, do líder da sinagoga, questionando, indigando e criticando Jesus, ele diz, dá para trabalhar. Qual é o trabalho? Curar as enfermidades todos os dias, só no sábado não pode curar. Em momento algum, Jesus diz na resposta dele que curar enfermos e operar dons, operar maravilhas, não é um trabalho. Em momento algum, Jesus diz, olha, eu não trabalho e eu não vivo das ofertas que as pessoas me dão voluntariamente, porque isso eu faço sem manutenção própria. Em momento algum, Jesus está construindo essa teologia. Quem constrói essa teologia são os kardecistas, através da superstição de Allan Kardec. Mas o que Jesus está dizendo é, no sábado, você faz tantas outras coisas, e agora que a coluna da mulher foi curada, você quer me pressionar, me constranger, me questionar? Ora, não convinha curar, soltar, libertar esta mulher dessa prisão no dia de sábado. Afinal de contas, qual é o argumento jurídico? Ela também é filha de Abraão. Esse é o conceito de Dei. Esse é o conceito de orar fundamentado num argumento jurídico de legalidade. Orar de forma conveniente. Jesus, em momento algum, diz para ele que não, o meu trabalho não é curar. Eu faço isso por voluntariado. Jesus não diz isso. Sabemos que Jesus era sustentado pelas viúvas e pelas mulheres ricas da sua época. Pegavam o salário dos maridos ligados ao alto escalão do Império Romano e contribuíam financeiramente com o projeto ministerial de Jesus e os apóstolos. Em outras palavras, Jesus sabia que aquela mulher tinha o direito de ser curada por participar de uma aliança, a aliança abrâmica. A aliança abrâmica é inferior que a nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Mas, espiritualmente, a nova aliança não invalida a antiga aliança. A nova aliança supera a antiga aliança. Ela é uma aliança espiritualmente válida, embora que numa frequência eletromagnética de glória, unção e relevância menor do que se tornar filho de Deus através da fé em Cristo Jesus. Não só era para ele curar no sábado, era-lhe impossível não curá-la, independente do dia da semana que fosse. Não porque essa mulher estava se autoflagelando ou fazendo romaria, não. Simplesmente porque esta mulher estava aliançada a um princípio de legalidade, ser filha de Abraão. Fundamentado nesse princípio, Jesus não desobedece às Escrituras. Ele apenas rompe com as interpretações religiosas daqueles fariseus em relação às Escrituras. A cura à mulher no dia do sábado.
Aquela mulher não foi curada porque tinha fé, ela foi curada porque participava de uma aliança e estava inserida na promessa de bênçãos entre Deus e Abraão. Estruturar esses argumentos bíblicos na hora de pedir ao Pai alguma coisa em oração é a chave para sermos respondidos. Não estaremos nos movendo em nossa justiça, não, na nossa justiça própria, mas sim estaremos nos movendo naquilo que o Espírito Santo sondou, captou do coração do Pai e trouxe ao nosso espírito de intercessor como um fluxo de intercessão cognitiva e intuitiva. Isto é orar de modo eficiente e conveniente. A alma não vai entender e o espírito vai gemer e agonizar. Gemidos inexprimíveis. Deus está despertando o seu povo para um novo tempo de intimidade, de comunhão e de manifestação da glória do Senhor. Embora Jesus soubesse que orar era um trabalho, embora Jesus, quando Lucas capítulo 10, ele comissiona os 70 a irem de casa em casa, de 2 em 2 curando o enfermo, Jesus vai reafirmar essa frase que o príncipe da sinagoga está pensando agora. Jesus diz assim, ó, porque vão de 2 em 2, olhem de casa em casa, comam do que eles lhes oferecerem, não fiquem trocando de casa em casa, porque digno é o trabalhador do seu salário. Novamente, em Lucas 10, quando ele comissiona os 70, fica bem claro que na psique e na teologia de Jesus, orar e receber oferta não é pecado. O que eu entendo que é pecado? É extorquir, manipular, induzir, mentir, sugestionar, vender falsas expectativas, vender bênçãos. Dizer que se você der 5 mil reais de oferta, você nunca mais vai ter dor de dente, enquanto a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E isso é errado, isso é pecado, isso é demoníaco. Mas dentro de um protocolo bíblico de maturidade, pode ficar tranquilo, que assim como o príncipe da sinagoga disse que curar a coluna dela era um ofício, um exercício de profissão, e por isso Jesus estava sendo questionado por fazê-lo no sábado, e Jesus disse, não tem como não fazer, não importa o dia, ela tem direito de ser curada, porque ela é filha de Abraão. A legalidade, o conceito de Dei é conveniente. Veja que o argumento que Jesus usou para mandar o demônio embora e ministrar a saúde à coluna dela, não foi uma oração de autocomiseração. Ai, Deus, se o Senhor quiser curar a coluna dela, eu peço que o Senhor cure. Se não curou é porque o Senhor não quis. Ele não usou esse argumento. Esse argumento, alguns irmãos bem intencionados, mas mal doutrinados biblicamente, é que utilizam. O código espiritual que Jesus tinha no espírito dele para argumentar diante de Deus e diante do diabo é simples. Paga. Encontrar com Deus, encontrar com Azazel no deserto. Essa mulher vai ser curada agora, nesse instante. Filha, você está livre da tua dor. Por quê? Porque ela é filha de Abraão. Esse foi o argumento jurídico. Se ela tivesse fé, ele diria assim, puxa, você tem fé para ser curada. Existem pessoas que não faziam parte da aliança de Abraão, mas tinham fé no Cristo, em Jesus como Messias, e foram curadas. Não é o caso dela. Mas o que você não pode é perder essa perspectiva de que não importa se o trabalho é no sábado, ou se o trabalho é no domingo, é na segunda ou na terça. Tanto quando ele começou nos 70, ele aplica o termo profissão, ofício, trabalho. E fala lá ainda nos 70, que digno é o trabalhador do seu salário. E qual é o salário deles? Ir de casa em casa orar, evangelizar. Esse é o salário deles. Claro, através de ofertas espontâneas, através de ofertas voluntárias, através da expressão e manifestação da gratidão, não através de um sistema de indulgências papais que quer vender um lote no céu se você der toda a fazenda da sua família para Roma. De modo algum, Jesus está concordando, legitimando essas aberrações dos últimos séculos. Mas ele está deixando claro o conceito jurídico de orar de modo conveniente. Orar no Espírito, aprender a voar como borboletas, o poder da comunhão com Deus e das intuições cognitivas do Espírito Santo. Esse termo, Dei, orar de forma eficiente, conveniente, conforme a tradução, está diretamente ligado a essa ideia de orarmos pedindo ao Pai, fundamentados em nossa aliança com Ele,
através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nem sempre saberemos orar pelas pessoas, muitas vezes elas emitirão para nós ou manipularão os fatos. Logo, não podemos depender apenas das informações e das faculdades de nossa alma para uma vida de oração eficiente. Temos que depender do Espírito Santo para sondar os mistérios do coração do Pai e nos revelar segredos e coisas em oculto no coração das pessoas pelas quais impomos as mãos para orar. Em rotinas de intercessão é comum termos um leve primário discernimento de que algo está errado ou algum problema está começando a se formar, mas ainda não temos a percepção profunda e detalhada. Circunstâncias que se levantam contra nós, onde nossa alma, mente, não sabe orar, pois não temos as informações escritas no caderninho de oração, porém temos uma intuição que algo está fora do lugar, porque nem sempre sabemos o que é necessário em determinadas situações. Apenas devemos nos entregar em oração em línguas. E palavras de adoração, palavras que invoquem a presença de Deus, até que sejamos descortinados, até que a nossa mente seja ativada e discernida toda a revelação espiritual. Haverão operações de línguas estranhas em que receberemos interpretação. Não existe tradução de línguas estranhas, existe apenas a interpretação das línguas no Espírito enquanto nos dedicamos a orar em línguas. Outras vezes nós não receberemos a interpretação, mas pessoas geograficamente próximas à oração em línguas receberão a interpretação. Existe ainda a operação em línguas estranhas em idiomas das nações que nunca estudamos no cursinho do CCAA e apenas aquelas em que os segredos em oculto do coração dos visitantes são publicamente expostos e todos testificam que Deus realmente está no meio de vós. Nas próximas aulas, ainda nesse módulo de intercessão profética, eu vou compartilhar sobre o dom de língua e as 4 operações desse dom. Mas, 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando aplicamos nosso coração a buscar a face do Senhor e edificamos a nossa fé através dos processos de edificação orando no Espírito, é comum termos nossa mente infrutífera, passiva e nosso espírito atuante, com força e violência. Muitos intercessores descrevem essa sensação como se estivessem voando como borboletas, ou sua percepção espiritual é que apenas estão com milhares de borboletas voando em seu estômago. Isso é uma espécie de gíria apostólica, profética, isso é uma espécie de chavão, mas tem uma profunda conexão com a palavra paga e a experiência de ficar orando, sem saber ao certo onde essa intercessão irá nos conduzir, mas crendo que a qualquer momento nos será dada a palavra rema ou a profecia para ministrarmos. Sermos fracos e experimentarmos a força do Senhor ao nos ajudar não tem nada a ver com uma vida de pecados cíclicos e compassivos ou compulsivos que o intercessor simplesmente banaliza a graça de Deus e cita esse texto fora do contexto para justificar a sua mente que ainda está sendo convencida pelo pecado e pelo ministério do Espírito Santo, de modo algum. Vamos ver como Jacó seguiu vagando, meio confuso, desorientado, depois de ter recebido a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, seu irmão, e confuso por ter usurpado do irmão, mas legalmente válido, pois de fato Esaú havia lhe vendido o direito por um prato de lentilha. Saiu caminhando sem saber ao certo aonde passaria a noite, fugindo da fúria do seu irmão. A mente de Jacó parecia estar bombardeada de problemas e ansiedades, de iniquidades, de pecados, de dúvidas ou de inseguranças. Mas, de repente, algo no cérebro dele deu um insight cognitivo e ele decide parar e dormir ali. Jacó e essas borboletas que estão voando na mente dele. É bom quando as borboletas voam no estômago, né? Mas às vezes você e eu estamos tão perturbados que elas estão voando na nossa mente. Gênesis 28, 10 a 17, fala sobre aquela escada do Solan Hashanai. Você já assistiu essa aula, então você já sabe o conceito de abrir os céus, estabelecer a atmosfera do céu invadindo a terra. O que eu quero falar agora é sobre a escolha do lugar para dormir. O conceito de paga da aula é cair em, encontrar por acaso. Jacó escolheu por acaso dormir naquele lugar, simplesmente pela força das circunstâncias difíceis que ele estava vivendo.
pois o sol já se havia posto, suas forças já haviam se esgotado, estava cansado, ou seja, sem capacidade de produzir resultados, e precisava dormir. Fez da pedra um travesseiro. E o Gênesis 28:11 diz que ele encontrou aquele lugar. Jacó não havia planejado essa viagem, muito menos havia planejado dormir naquele lugar. O que para Jacó parecia ser um lugar por acaso, para Deus era o lugar escolhido, determinado. Embora as traduções traduzam por um lugar, no hebraico original, a tradução mais eficiente seria o lugar. Foi nesse lugar que os céus se abriram e Jacó teve uma nova e viva revelação de Deus, o qual remodelou seu futuro e auxiliou a cumprir com toda a sua identidade e destino profético no reino de Deus. Outra pessoa que teve uma experiência semelhante a essa foi o nosso amigo Paulo. Paulo também estava discernindo, orando, e disse que por muitas vezes o diabo me resistiu e não pude ter convosco. Dessa vez a resistência do segundo céu, a resistência demoníaca foi quebrada, consegui ir e a vontade de Deus vai se cumprir. E Paulo diz assim, que ele ia para a Ásia pregar o evangelho, mas no sonho ele teve um discernimento. E Deus moveu as circunstâncias ao redor da vida de Paulo, de forma que, fundamentado numa revelação profética de sonho, e as circunstâncias convergiram para que o evangelho fosse primeiro pregado na Europa. E agora, com William Carey, século XVIII, XIX, é que o evangelho chega na China. Bom, o fato é que Deus usou da força das circunstâncias, dos elementos circunvizinhos a Paulo, para o levar a tomar aquela decisão, para fazer Jacó decidir dormir ali naquele lugar. Não importa o quão cansado, o quão desanimado, o quão preocupado nesse início de ano, com todas as responsabilidades financeiras e fiscais você esteja. O fato é que Deus está se movendo e a qualquer momento um bando de adoradores vão começar a invocar a justa justiça de Deus coletivamente. E em resposta a esse clamor coletivo, o quadro social, político e espiritual da nação vai se reverter. Até que isso aconteça, o justo sofre. Prepara-te para o dia mau. Bom, estamos vivendo dias maus na nação brasileira, na igreja brasileira, mas a esperança, o renovo, a fé, a vida, ao cheiro das águas, o renovo brota. E ele está brotando, está prestes a brotar. Então, não se abata com os seus problemas ou com as borboletas que possam estar voando na sua mente, assim como estavam voando na mente de Jacó. Vamos fazer essas borboletas descerem da alma, descerem da mente para voarem lá no estômago, lá no espírito, porque do seu interior jorrará um rio de águas vivas. O que essa conexão de Jacó tem com esse lugar a ver com a palavra paga? Cair em borboletas voando no estômago. E a liberação do fluxo profético da unção divina. Ora, isso tem tudo a ver. Assim como Jacó caminhou sem saber ao certo como seria seu futuro, onde dormiria na caminhada até chegar na casa do seu tio Labão, muitas vezes eu e você já tivemos prejuízos comerciais, brigas familiares que nos fizeram peregrinar perturbados, de igual modo. Ele tinha pouca coisa, azeite e pão. Ele, em vez de guardar isso para a peregrinação dele, ele sacrifica no altar na manhã seguinte, quando ele levanta o travesseiro de pedra como um altar, como coluna, aí ele faz uma oferta, um holocausto das poucas coisas que ele precisava para sobreviver no deserto. Então, é total dependência de Deus. A oração no Espírito é a mesma coisa. Você sabe que tem um problema, não sabe nem por onde começar a solucioná-lo, nem como está conseguindo organizar os seus pensamentos, as suas ideias, ordenar seu raciocínio, mas você tem uma convicção de fé no seu espírito. Pare tudo o que você está fazendo. Entregue-se a umas 8 ou 12 horas seguidas, sem intervalo de oração e de adoração a Deus no espírito de intercessão profética, através dessa ferramenta disponibilizada pelo Espírito Santo, oração em línguas. Não tente orar nas habilidades e faculdades da sua alma, sua mente não está funcionando nesse momento. Apenas ative e libere a violência profética e o fluxo das águas vivas que Jesus falou à mulher samaritana, que do seu interior fluiriam e tocariam na eternidade. Experimentar a paga em meio a circunstâncias de imaturidade ou confusão, falta de perspectivas ou direção, poderá salvar seu casamento, sua empresa, seu ministério. Aquilo que para nós foi uma resposta de Deus por acaso, sem muita disciplina ou jejuns diligentes, para o Espírito Santo nada mais é do que uma intervenção soberana do Pai, nos chamando de volta para perto dele, remodelando nossa identidade, nosso destino,
não importando o quanto tenhamos acertado ou errado no passado. Deus sempre será um Deus de novos começos, de recomeço, de perdão, de reconciliação, de transformação do caráter, por mais distorcido que seja, ainda que sejamos usurpadores feitos de Jacó. Basta rendermos-nos à comunhão com o Espírito Santo e as orações em línguas, que ele intercederá através de nós, segundo o coração de Deus em nosso coração, da forma mais eficaz e conveniente possível. Veja que a índole, o caráter de Saul não era dos melhores, mas quando ele se conecta com Samuel, em 1 Samuel 9, a palavra do profeta Samuel é: a unção de Deus, o Espírito de Deus virá sobre ti, todos esses sinais se sucederão a você, e você será transformado em outro homem. O teu coração vai ser transformado em outro coração. Em um período e um nível primário, Saul se permitiu ser transformado. Nas coisas profundas, Saul já não deixou Deus ministrar, fechou o seu coração e tentou operar na independência. O final do ministério de Saul foi horrível, mas o início foi glorioso. Assim como sua soberania direcionou Jacó ao lugar certo, no momento certo, para a experiência certa e para ser ferido pelo anjo do Senhor, logo mais no Vale de Jaboque, ele vai tomar um chute na coxa, Deus irá fazer o mesmo conosco, a fim de nossas orações encontrarem paga e manifestarem a vontade perfeita de Deus na terra dos viventes. Um dos problemas que os ministros do Evangelho experimentam, poucos milagres nos dias de hoje, é que eles não se colocam numa posição em que os milagres se tornam imprescindíveis. Por medo, passividade religiosa, zona de conforto ou planejamento administrativo e financeiro, eles confiam mais nas suas habilidades administrativas que nas intervenções sobrenaturais de Deus. Orar no Espírito irá aumentar a intensidade e a estatística dos sinais e prodígios em sua vida. Pessoas serão atraídas ao seu encontro como um gigantesco ímã espiritual. Observe o voo de uma borboleta, não importa se ela é bonita ou feia. A rota de voo nunca é em linha reta. Na verdade, você nem acredita que ela chegará a algum lugar. Parece que as borboletas voam sempre bêbadas. Mas no final daqueles movimentos, elas sempre chegam aonde precisam chegar. Assim devem ser nossas orações, quando tudo parece perdido, gemidos inexprimíveis, e em breve entrará em trabalho de dores de parto. Provavelmente, na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre dores de parto. Veja, eu quero falar de uma experiência com os luteranos nada renovados, e o Ministério da Religiosidade advertir que luteranos têm medo de coisas sobrenaturais. Eu fui descobrir isso lá em Santa Catarina, quando tinha 16, 17 anos de idade, era adolescente, e fui numa cidade do interior da Serra Catarinense pregar numa igreja que havia um grupo de pessoas receptivas para o sobrenatural e outras pessoas totalmente medrosas ou fundamentadas em superstições teológicas, treinadas para odiar o sobrenatural de Deus. Quando ainda era adolescente, fui convidado para pregar numa paróquia luterana em uma pequena cidade interior de Santa Catarina. Eu havia acabado de ter experiência do batismo de fogo, batismo no Espírito Santo, uma vigília dessa igreja Assembleia de Deus Pentecostal, e agora estava orando em línguas. Logo na primeira noite de ministração, eu estava pronto para comunicar àquelas pessoas um profundo estudo bíblico sistematizado e organizado em minhas rigorosas anotações. Pensei comigo que se fosse profundo nas escrituras nas primeiras noites, eles abririam seus corações para, no encerramento, chamá-los ao altar a fim de orarmos por imposição de mãos. Bem, isso foi o que eu planejei em minha incredulidade. Deus simplesmente inverteu a ordem dos acontecimentos. Nas primeiras noites eu não conseguia pregar, apenas orava em línguas, chorava, urrava, gritava, línguas, lágrimas, catarros, e os sinais de cura e os sinais sobrenaturais de Deus iam se manifestando. E aí, na última noite, pude pregar e fundamentar um estudo bíblico completo para que, além dos milagres e sinais prodígios, aqueles irmãos fossem fundamentados e firmados também na palavra de Deus. A primeira noite foi a mais tensa de todas, pois era uma igreja onde toda a liderança, em especial o pastor, eram adeptos de uma linha teológica liberal. Essas coisas da PPHL, Teologia e Libertação, adeptos das ideias de Leonardo Boff. Porém, um pequeno grupo de luteranos que desejavam ser carismáticos, sabe aquela turma insistente que acha que vai salvar o barco que está naufragando? Mas nunca haviam vivenciado nada místico, nada sobrenatural, mas estavam responsáveis por organizar aquela programação. Se não me engano, eram 3 noites. Vieram, falaram comigo, fizeram-me o convite, e fizeram comigo algo parecido com Daniel na Cova dos Leões. Foi mais ou menos assim que eu me senti quando começou o culto.
Quando eu terminei de ler o texto bíblico, comecei a pregar, o Espírito Santo veio com tanta violência sobre mim e comecei a entrar em intercessão por dores de parto. Ali mesmo, naquele lugar, no púlpito, diante de muitos cristãos nominais. Os primeiros minutos parecia que não ia dar em nada, porque os 20, 30 minutos iniciais a unção não estava fluindo. A palavra estava seca, a palavra estava didática, mas a palavra não tinha querigma. Não passava da esfera e dos códigos espirituais do didaquê. Os primeiros 20, 30 minutos dessa pregação, eu não conseguia entrar nos códigos espirituais, na atmosfera e na frequência do querigma. Mas muitos cristãos nominais, que certamente não compreenderam nada, começaram a se assustar quando eu comecei a chorar, gemer, a urrar, a lágrima e catarro no altar. Decidi simplesmente confiar no meu amigo, o Espírito Santo. Nesse momento você tem que tomar uma decisão. Ou você corresponde e agrada aos homens, ou você corresponde e agrada a Deus. Ou você se adapta e corresponde às expectativas da religião, ou você afronta a religião, mas manifesta espiritualidade. E anunciei para a igreja que não iria continuar desenvolvendo aquele raciocínio bíblico, que não iria continuar a pregar, mas que todos ficassem em pé e começassem a adorar a Deus junto comigo. Para uma igreja pentecostal, isso já gera um certo desconforto. Imagina para luteranos que não oravam em línguas, mas queriam orar e outros eram liberais. Apenas apliquei em meu coração a unir-se ao Espírito Santo de Deus e comecei a orar em línguas no microfone. Naquele tempo, eu não tinha uma revelação bíblica estruturada para compreender que o dom de línguas é apenas um dom com 4 operações diferentes, com propósitos distintos para sua manifestação no culto público, e que orar em línguas para edificar-se a si mesmo no culto público é perfeitamente bíblico, não é pecado. O orar em línguas seguido de interpretação e sair do lugar, e pôr a mão na cabeça de alguém e orar em línguas, aí sim exige-se a interpretação. Então segui orando em línguas no microfone e me sentindo culpado por ter um ensinamento distorcido a respeito da palavra de Deus em relação ao uso com maturidade dos dons de línguas estranhas de 1 Coríntios 12, 14. Naquela época eu acreditava na superstição protestante, onde enfatizava a importância da interpretação, né? Os olhares eram de celebração e de ódio ao mesmo tempo. Simultaneamente os irmãos se dividiam. Logo após esse discernimento, fechei os meus olhos e clamei mais alto. Começou a fluir um quebrantamento espontâneo, um chorro, um grito, mais urros, mais escandaloso dentro de mim. Parecia que o pregador estava doido. Percebi que 20 minutos haviam se passado e já não tinha mais lágrima nem catarro. Eu estava desidratado. E nem me deram um copo de água naquele lugar. Continuei orando em línguas e fiz sinal para a equipe de louvor cantar alguma música. Pensei comigo, se eles cantarem em português, talvez parem de me olhar assustados e eu possa seguir orando em línguas até compreender todo esse mistério do Espírito Santo. Pensei até em ir orar nos fundos da igreja, mas Deus disse, não, é aqui no púlpito mesmo, eu quero quebrar paradigmas, eu quero mudar a mentalidade. Não se muda mentalidade, não se muda culturas de Babilônia, não se implanta culturas de reino sem choque, sem confronto, sem assustar os religiosos. Foi então, quando começaram a louvar ao Senhor, que as minhas línguas espirituais mudaram. Agora, a impressão que eu tinha é que estava falando em línguas espirituais, porém a sonoplastia das frases, dos sons, das expressões semânticas haviam trocado. E para a alegria dos críticos teológicos, agora parecia que eu estava orando numa espécie de dialeto indígena. Eu pensei comigo, meu Deus, eles vão dizer que eu estou incorporando o demônio da pagilância. Porque a sonoplastia e as frases eram totalmente atípicas, totalmente diferentes do que habitualmente a gente está acostumado a orar em línguas. Era uma língua espiritual totalmente diferente daquela que eu vinha edificando a minha fé nas últimas semanas. E como a experiência era recente na minha vida, então eu não entendia ao certo, não tinha segurança do que estava acontecendo. Só havia intensidade. Bem, as línguas espirituais haviam mudado, mas ainda não havia uma interpretação pública para a igreja. Porém, agora, as atmosferas dos céus estavam invadindo a igreja, pois mais de 50% das pessoas presentes estavam chorando ou assoando o nariz. Eu continuava não compreendendo nada, mas alguns vieram espontaneamente ao altar e começaram a gritar. Os luteranos, aquele grupinho que orava, querendo um avivamento, e esse avivamento nunca chegava, luteranos que até essa noite não oravam em línguas, mas queriam orar em línguas, eles começaram agora a gritar, a urrar, a se expor de uma forma mais assim extravagante.
Quando vi aqueles luteranos tradicionais vindo ao altar, fechando seus olhos, levantando as mãos espontaneamente aos céus, o Espírito Santo se moveu com mais intensidade em meu espírito intercessor, e a impressão que eu tive foi de que minha fé foi ativada. Uma ousadia nova brotou em meu coração e apenas falei em português. Deus vai começar a curar enfermos nesse instante. Logo tornei a orar em línguas, percebi que havia pregado, sei lá, 15, 20 minutos, talvez meia hora, não sei, antes de ter mergulhado naquele exercício de línguas estranhas, e que a minha eloquência, a minha retórica, nada havia edificado, muito menos transformado a vida daquelas pessoas. Eu apenas havia correspondido às expectativas luteranas e religiosas delas. Agora que eu estava chorando e confrontando paradigmas, já deveriam ter passado mais de 60 minutos de oração em línguas, lágrimas, gritos, com mais de 30 minutos de saudação, louvor, recados dos irmãos responsáveis pela organização da programação daquela noite. Antes de me passarem a palavra, creio que já havíamos passado aproximadamente umas 2 horas de reunião. Pensei comigo, isso é um recorde. Deve estar sendo o culto mais longo dessa paróquia ao longo da sua história luterana. Imediatamente Deus falou por intuição em meu espírito: quando você estiver disposto a fazer o que ninguém faz, eu manifestarei a minha glória, te darei testemunho ao seu respeito com sinais e prodígios, que a maioria dos cristãos nominais nunca acreditariam ser possíveis, ser reais. Seguimos por mais alguns minutos cantando louvores a Deus, eu orando em língua sozinho no microfone, sem interpretação, e a igreja sendo vivificada pelo Espírito Santo. Alguns críticos já estavam reunidos nos fundos do templo, planejando como fariam para me apedrejar. No final da reunião, mais de 60% dos presentes estavam juntos ao altar, chorando e adorando a Deus. Parecia tudo legal, quando, de repente, uma senhora de idade começou a tossir, escarrar, a vomitar. O chão do templo ficou sujo. Parecia que ela iria morrer, todos ficamos assustados. A equipe de louvor parou de adorar a Deus. Eu caminhei ao encontro dela, ainda orando em línguas. Ela incorporou um demônio de adivinhação. Havia sido cartomante na adolescência e no estado de possessão demoníaca foi arremessada no chão com violência pelos demônios. Ninguém tocou nela. Numa igreja pentecostal, isso já quebra a liturgia de culto e teria dado muito trabalho. Imagina numa igreja luterana. Com uma equipe de obreiros e intercessores, já ia ser um treinamento interessante, um exercício coletivo de fé. Imagina sozinho, com mais de 40% me criticando do lado de fora da igreja, pensando em como fazer para deliberar política e administrativamente para que eu nunca mais voltasse àquela cidade. Bom, rapidamente expulsamos aqueles demônios, conduzimos ela em oração de renúncia de vínculos e reafirmou entregar sua vida a Jesus, refazendo sua profissão de fé lá da adolescência. Simbolismo litúrgico bonito, mas na vida dela não funcionou, porque ela era cheia de demônio e os espíritos de cartomancia a perseguiam. Quando aquela dócil senhora de 68 anos de idade voltou ao normal, fui informado que ela era a benzedeira da comunidade e mãe do presidente da diretoria da igreja, daquela paróquia local, daquela igreja local luterana. O líder mais indignado e furioso, que estava mobilizando outras pessoas lá nos fundos para me apedrejar ao término da reunião. Estava agora assustado, tentando entender o que estava acontecendo com a sua mãe, que em estado de possessão demoníaca falava com voz de homem. É comum haver nas igrejas luteranas mulheres com perfil de rezadeiras ou benzedeiras supersticiosas. De modo geral, nunca se confronta essas práticas, pois a teologia histórica prefere chamar de superstição inofensiva do que confrontar biblicamente como pecado e feitiçaria sincretizado na cultura europeia. O que esperar de uma manipulação doutrinária que mente aos seus membros dizendo que não existem mais milagres nos dias de hoje, que os dons carismáticos de 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, só o amor, os outros todos não existem mais e não são mais para os dias de hoje? Que as manifestações sobrenaturais e miraculosas dos apóstolos cessaram e que a igreja dos dias de hoje é diferente da igreja do primeiro século? Uma mente e uma teologia cheia de mentiras, sofismas, erros doutrinários como essa, o que esperar dos coitadinhos adeptos a essa igreja que precisam de cura? Se Jesus não faz mais cura através da sombra de Pedro, eles vão na benzedeira. Eles vão pedir ajuda para cartomante, porque o pastor ensinou que o ministério profético acabou com João Batista. Bom, se o ministério profético acabou com João Batista e a teoria didática da palavra de Deus não tem vida, somente a Zoe
a rema, a palavra revelada é que edifica, bom, eles acabam se tornando presas fáceis para a cartomante, para a adivinhação ou para a benzedeira ministrar cura. Com tantas abobrinhas do sistema teológico de crenças dos frequentadores daquela paróquia, era óbvio que os enfermos só restava ali recorrer às rezas de São Cipriano e a literaturas demoníacas, como quarta e quinta clavícula de Salomão, para serem curados das suas enfermidades, ou para a medicina tradicional e indústria de farmaqueia. Sem falar das tradicionais garrafadas, adivinhações com a borra de café, previsões de futuro através das vísceras dos animais mortos acidentalmente no trabalho agrário. E o padrão bíblico para suprir e ministrar aos enfermos sempre foi e sempre será a unção com óleo no altar da igreja, fundamentada no sacrifício de Jesus, a oração da fé, a imposição de mãos, o ministério dos profetas, dos apóstolos, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas. Quando você cria um monstrinho teológico, você abre para a infestação demoníaca. Sem saber ao certo tudo o que estava acontecendo, mas desconfiado que no final seria classificado como herege, simplesmente tive a ideia de abrir oportunidade para pessoas testemunharem no microfone aquilo que haviam experimentado ou recebido da parte de Deus aquela noite. Foi o livramento do Senhor. Dezenas de pessoas enfermas que entraram doentes começaram a testemunhar curas instantâneas. Confessavam publicamente pecados constrangedores e até alguns pediram publicamente perdão para o pastor liberal e sua esposa presente no fundo do templo, assustados, críticos. Ufa, pensei. Nem eu estava compreendendo tudo que o Espírito Santo estava fazendo naquela igreja, naquele lugar, naquela paróquia, naquela noite. Daquela forma extravagante, desconstruindo tantos paradigmas e dogmas da religião denominacional, porém eu apenas tinha um discernimento no meu interior, que tudo estava fluindo em perfeita harmonia com a vontade soberana de Deus. Bom, isso é uma manifestação de paga, isso é um encontro por acaso, isso é cair sobre, isto é a unção da borboleta que vem e rompe. Pois nos dias que antecederam essa pregação, antes de estar com eles ministrando e permitir esse fluxo de águas vivas ser liberado, né, do ventre, que jorrasse do interior, a fim de demonstrar o poder que em nós opera, Efésios 3:20, e abençoar aquelas pessoas, eu não tinha em minha mente nenhuma informação concreta do nível de resistência espiritual que me aguardava naquela cidade, naquela paróquia luterana. Apenas coloquei o Espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo num processo criativo de incubação de fé e manifestação da vontade divina. A sensação é literalmente que se existissem milhares e milhares de borboletas voando dentro do meu estômago. Alguns críticos teológicos vão dizer, Deus não precisa de 20 minutos orando em línguas no microfone na frente de toda a igreja para curar enfermos. Bom, novamente eu vou concordar com eles. Deus, de fato, não precisa dessa mecânica de longos períodos de oração em línguas, mas simplesmente nós, os intercessores, precisamos desse tempo todo adorando a Deus, repetindo as línguas espirituais, para nós ativarmos a unção de cura que Jesus já disponibilizou para a sua igreja. Não é questão de Deus precisar, é questão de que eu precisei desse tempo e dessa extravagância toda, para que eu me conectasse e liberasse o fluxo da cura, da unção, do poder de Deus. Não é que Deus precisa dessa extravagância litúrgica para operar milagres, mas as pessoas presas ao seu sistema de crença, presas à sua superstição denominacional, as pessoas presas aos seus sofismas teológicos, eles precisavam de uma extravagância, de quebra de paradigma, de um choque, de um susto, de um rito litúrgico totalmente atípico ao que eles já haviam colocado Deus e o Espírito Santo dentro da caixinha mental deles, e eles esperavam que funcionasse de um jeito. Deus precisava rasgar, quebrar isso. Então, essa liturgia é muito boa e é importante, e não é pecado ter liturgia. Fazer dela um amuleto, fazer dela um poste-ídolo, fazer dela uma fortaleza de superstição denominacional é demoníaco, é pecaminoso. E Deus, na sua soberania, sabe como, quando e de que jeito chutar o pau da barraca. Ele é especialista em fazer isso ao longo da história dos avivamentos. A palavra assiste, ajuda. Sunantilambanomai. Sunantilambanomai. Diga 3 vezes bem rápido.
Sulantilambanomai, Sulantilambanomai, Sulantilambanomai. Olha, se você repetir 50 vezes, é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas. Brincadeira. O Espírito Santo vai segurar junto conosco e com força. Sulantulam-badonai. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos assusta, nos assiste, nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar de modo conveniente. Ou seja, o Espírito Santo de Deus pega junto conosco e segura com força. Sum mais anti mais lambano. Junto mais contra mais segurar. Em outras palavras, se nós permitirmos que o Espírito Santo ore através de nós, ele irá pegar junto com força, intercederemos em comunhão até que todo aquele mal ou circunstância tenha sido vencida. Em todas as definições da palavra paga, o Espírito Santo vem orar conosco através de nós, e nunca acredite na superstição teológica de que o Espírito Santo irá orar ao seu favor independente de você, pois você estava muito cansado, preguiçoso e dormindo. Não, você vai gemer gemidos inexprimíveis, você vai sonhar sonhos proféticos. O simples fato de você, antes de dormir, colocar o teu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus e sonhar sonhos proféticos, ele sonhou sonhos através de você, mas você inclinou o seu espírito a um sonho profético antes de dormir pela tua prática devocional de oração. Talvez você esteja caminhando pelo mundo dos negócios ou pelos vales dos problemas matrimoniais, amorosos ou crises de saúde, enfermidade, semelhante a Jacó que procura um lugar para simplesmente dormir e recarregar suas forças. Eu já me senti assim centenas de vezes em momentos de incapacidade de gerar resultados. Invoque o Espírito Santo, torne-se amigo dele ao longo de uma vida de oração. Zacarias 4:6 diz, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor que veio a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Continue combatendo o bom combate da fé, perseverança e paciência, até recebermos a materialização da confissão da nossa fé. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Faça ofertas, faça sacrifícios, peça para Deus os códigos dos textos bíblicos, muito mais do que ler e analisar, ler e entender, ler e tirar lições de morais práticas boas e eficientes para a sua alma. Leia e absorva os códigos, os segredos, as chaves proféticas relacionadas à palavra de Deus. Muitos anos atrás, minha esposa Mônica teve um apinhamento de vértebras na coluna, a qual resultou numa hérnia de disco. As dores eram terríveis e rapidamente a indústria de farmacologia já não conseguia mais apresentar nenhum resultado que tirasse aquela dor. Estivemos às portas de uma intervenção cirúrgica. Foi então que determinei em oração diante de Deus que faria 50 dias de oração pela cura da minha esposa, alternando com períodos de jejuns, procurando compreender a raiz espiritual dessa enfermidade e receber de Deus os códigos espirituais, as chaves, a unção e a autoridade para desligar de forma específica essa enfermidade na coluna dela. Recorremos a todos os métodos bíblicos conhecidos, oramos em silêncio, oramos em voz alta, oramos pedindo cura a Deus, ordenamos em nome de Jesus que os espíritos de enfermidade fossem embora, ungimos com óleo, chamamos presbíteros, pessoas que nós respeitamos como pastores, amigos íntimos, diversas igrejas, diversas pessoas oraram e ungiram por ela. Submeti essa enfermidade na coluna da minha esposa a muitos pastores, profetas e apóstolos que nos influenciam. Alguns por telefone, oraram à distância, outros pessoalmente. Não houve um homem de Deus que tenha passado por nossa cidade e que não entrássemos nas filas esperando para receber oração. Fizemos votos financeiros e depositamos ofertas até elevadas. Eu chegava de viagem com oferta, parte da oferta eu dava para ela pagar algumas contas, parte da oferta eu pagava algumas despesas do ministério e parte da oferta eu sacrificava com voto na vida de outros pastores, de outros ministros, que não tem nada a ver com o nosso ministério, na expectativa de que algo acontecesse. Pareciam que todas essas ministrações aliviavam as dores, mas nos dias seguintes voltavam. Foi então que Deus começou a ministrar pela sua palavra algumas revelações sobre como romper com fortalezas de iniquidade pecaminosas geracionais. Foi nesse período que escrevi o livro sobre iniquidade. Comecei a ler um pouco material disponível em português. Depois de uns 6 meses de luta espiritual, as dores haviam diminuído significativamente, se comparadas ao pico daquela crise inicial. Lentamente ela voltou ao trabalho como médica e através da natação do RPG conseguiu tornar a rotina semanal de trabalho, como ainda
hoje ela sente algumas radiações de dores e com natação ou alguma atividade física melhora. Ainda hoje eu sinto que existem algumas sequelas, como se a cura não tivesse sido totalmente efetivada, porque se parar a disciplina de natação, de exercício físico, parece que a radiação de dor aumenta. Você vai dizer que qualquer pessoa, quando envelhece, experimenta isso, e eu vou concordar com você. Eu creio que houve uma glória de Deus, houve uma manifestação divina ali, que no auge da crise, até medicamento e indústria farmaquímica, medicamentos faixa preta, pesados, terríveis, dava pouco resultado, alguns começaram a dar resultados, e nós já estávamos no processo da oração, e até o diagnóstico, acertar o medicamento, acertar as coisas, tudo aconteceu nessa janela de 50 dias de incubação de fé e de oração. Esperava que acontecesse com a coluna da minha esposa o que eu via acontecer na coluna de muitas pessoas, esperava acontecer na coluna da minha esposa o que eu via acontecer com 9 paralíticos de cadeira de roda que já saíram andando a mais, através da instrumentalidade do meu ministério. Eu vi uma mulher no Chile que há 25 anos estava na cadeira de roda e saiu andando instantaneamente. Eu queria que exatamente isso e esses códigos proféticos e espirituais que eu já havia operado neles em favor de outros, acontecesse com a minha esposa. De uma forma sobrenatural, Deus trabalhou na circunstância do casamento, do ministério, tempo que eu viajava, tempo que eu passava em casa. Deus trabalhou comigo, trabalhou com ela e confrontou a todos nós através desse ano de vida, praticamente um ano desacelerado. Voltei a viajar, mas desacelerando a agenda como anteriormente eu fazia. Viagens de 30, 50 dias. Na sequência, eu tive que me organizar para viajar só uma semana, só um final de semana, só alguns dias pontuais. Foi um trabalhar de Deus em diversas áreas do matrimônio que trouxe saúde, que melhorou, que trouxe algumas coisas de maturidade. Não porque isso gerou, no final do processo, uma bênção de maturidade, que foi Deus o agente da dor e do apinhamento ósseo na vértebra dela. De modo algum, foi Deus quem fez isso. Havia uma carga de espíritos familiares, de iniquidade perseguidora, que naquele alinhamento de fatores, tanto emocionais quanto espirituais, se manifestou na coluna dela. Bom, no módulo de iniquidade, eu vou fazer você entender mais os detalhes dessa palavra. No livro de iniquidade, a gente mergulha e constrói uma teologia sobre isso. São 9 aulas. Mas, por hora, o que você precisa entender é que essa perseverança e essa paciência, esse foco de 50 dias de oração, sem intervalos onde eu cronometrava no relógio 3 horas de oração em línguas. Na época nós morávamos num duplex, eu ficava no escritório, na parte de cima, orando em línguas, na varanda, olhando pela sacada. Ficava praticamente todas as manhãs sem conseguir trabalhar, apenas em função de crianças no colégio, trânsito ruim, e buscar a Deus até que em algum momento recebesse alguma revelação sobre a causa e o efeito daquele mal. Um dia, quem sabe, compartilharemos as raízes dessa iniquidade. Ao longo desses 50 dias, literaturas e DVDs sobre iniquidades geracionais começaram a vir ao meu encontro. Conheci outros apóstolos mais experientes nessa matéria, até que discerni o espírito geracional que matou muitas mulheres da família dela, principalmente através de câncer. Foi nessa fase que eu já conhecia, mas assim, me conectei e passei a honrar, né, a instrumentalidade e a unção da apóstola Ana Mendes, do Emerson Ferro. Apóstolo Emerson Ferro, moram em Flórida, um é americano, outro é mexicana, naturalizada, que tem material muito bom sobre isso. Na sequência também eu conheci o Guilhem, Fernando Guilhem, apóstolo Fernando Guilhem, um boliviano, trabalhava na época na Lagoinha, ministrava na Lagoinha, acho que hoje ele deve estar com uma rede apostólica, não sei se São Paulo, Rio de Janeiro, mas um homem de Deus também, que me disponibilizou material, foi uma das pessoas que também orou por ela, não resolveu o milagre ali naquele instante, esperava que resolvesse, mas eu entendo que esses 50 dias de disciplina, de 3 horas de oração em línguas, buscando os códigos, buscando chaves, foi uma chave, uma disciplina poderosa para nos fazer entender o que estava acontecendo e trabalhar e amadurecer diversas áreas da nossa vida. Ao longo desse processo, as dores diminuíram significativamente. Na sequência dessa janela de 50 dias, ela começou a voltar à rotina de trabalho, ainda com dor. E aí percebemos que se tiver a disciplina da natação, do exercício físico,
é como se tirasse a dor com a mão. Parando de nadar, elas voltam. E só conseguimos chegar, então, a esse ciclo final da crise, quase um ano de busca e peregrinação aí, mas os 50 dias de foco de oração, eu entendi ter sido fundamental. Novamente, os críticos vão dizer que o fato desse obsessor geracional, esse espírito perseguidor, ter sido confrontado e amarrado nesse episódio de hérnia de coluna, não significa que a batalha já tenha sido 100% encerrada. Caminhar em comunhão com Deus é a chave para impedir essa enfermidade de tornar a se manifestar em forma de outras doenças. Impedir que esse espírito perseguidor na família torne a se manifestar. Não quer dizer que ele não ande ao derredor rugindo como leão, mas quer dizer que nós o entendemos, o mapeamos, o discernimos e agora sabemos como lutar com ele. E para isso, 50 dias de foco de oração foi fundamental. Certamente Deus não precisa de 50 dias de oração, vezes 3 horas por dia, 150 horas de reza apostólica para curar alguém. Certamente Deus não precisa disso. Não entrei nesse processo de propósito de oração para impressionar a Deus, nem para ameaçar o diabo. Não era autoflagelação e nem penitência para organizar a graça divina, que eu então estava disposto a fazer essa prática devocional de 50 dias, 3 horas. Esse foco de oração simplesmente foi porque eu sabia que, para mim, eu compreender as raízes espirituais que estavam concedendo legalidade a essa dor e a essa enfermidade, não Deus, mas eu é que precisava dessa mecânica e disciplina diligente de invocar ao Senhor e orar em línguas por longos períodos. Desde então, não sei se todas as pessoas por quem eu oro são totalmente curadas, mas já recebi 17 e-mails comunicando que sofriam de hérnia de disco, com exames médicos e comprovações afirmando que foram curadas através da minha vida, e centenas de e-mails dizendo que obtiveram alívio para as dores, ou até dizendo que estão totalmente curados, mas sem comprovação de exames médicos. Os 17 que eu cito são os que eu vi os documentos por foto através de e-mail. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei qual é a fase ou a estação do seu relacionamento com Deus. Mas eu sei que esse tempo é o nosso tempo de entrar na presença manifesta da glória do Senhor e manifestar o seu Espírito. Eu quero que através dessa aula você entenda e coloque o seu Espírito em comunhão com o Espírito de Deus para as borboletas voarem. Se a tua alma está com borboletas voando na cabeça, cheio de problema na psique, através das línguas, da adoração, da intercessão, elas descem para o Espírito. Como receber línguas estranhas? No final desse módulo de intercessão eu vou falar sobre isso. Eu vou orar por isso, e pessoas vão receber pela internet, seja ao vivo, seja gravado. Eu não tenho dúvida disso. Outras pessoas já estão recebendo. Eu quero que você apenas entenda que aquela resposta de oração que parece foi por acaso, e eu não precisei orar, e Deus respondeu aquela oração. Não, na verdade você orou. Você só não tem consciência que você orou. Você orou de uma forma cognitiva, intuitiva, porque o teu espírito, que tem o selo do Espírito de Deus, estava em comunhão com o Espírito de Deus, e por mais que você não formalizasse de uma forma devocional a oração, você estava ali, acordando de manhã e interiormente invocando o Espírito Santo de Deus, em engarrafamento, invocando a presença de Deus, lavando louça e honrando a Deus, e pensando naquele problema, e apresentando aquela situação diante do trono de Deus, e apresentando aquela situação diante do trono de Deus. Às vezes você fica 10 anos orando silenciosamente, introspectivamente, e acontece e paga. Acontece um milagre. Se você parar e cronometrar 50 dias de oração, disciplinando e sistematizando, a velocidade em que as coisas vão se alinhar e vão resolver é maior. E outras vezes a pessoa não faz isso. Ao longo dos processos ela desfalece e aborta aquele processo de resposta de oração, de milagre. A oração é tão eficaz que mesmo o juiz não querendo atender, pela perseverança, pela persistência, atendeu. Quantas coisas na sua vida você recebeu depois de oração, de campanha, de 7 semanas, de 7 cultos, 7 voltas ao redor do pé de goiaba, qualquer coisa assim. E depois que você recebeu, puxa, agora eu tenho o carro, agora eu tenho a casa, agora eu tenho o emprego, agora eu tenho o computador que eu tanto pedi, orei, visualizei, substancializei fé e trouxe existência na minha vida. E você se desligou emocionalmente daquilo. É porque talvez aquilo ali não fizesse parte do projeto de Deus para o teu ministério. Talvez aquilo ali você pediu, você desejou, e o coração de Deus se alinha com a alma dos intercessores.
Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, você se agradou de Deus e Deus satisfez um desejo do teu coração, porque na intercessão perseverante, você trouxe do mundo espiritual para o mundo real a manifestação dessa experiência. O que não quer dizer que fazia parte do plano de Deus para a tua identidade e o teu destino. Então, isso ficou com você meses, ficou com você semanas, ficou com você anos, e depois é como se você se desconectasse de algo que era tão desejoso antes, no passado, você estava tão ávido por isso. Simplesmente porque você substancializou fé, trouxe à luz, materializou uma resposta de oração que não é o propósito de Deus para a tua vida. Mas também não é algo pecaminoso, não é algo fora da palavra de Deus. Então Deus correspondeu e satisfez o desejo do teu coração. Só que esse fato de anos depois, meses depois, dias depois, em alguns casos, você jogar num canto e não dar mais bola para aquilo, é porque aquilo que você recebeu pela fé nem sempre está ligado à tua função e à tua identidade e ao teu destino no corpo de Cristo. Quando você pede coisas e manifesta coisas e traz realidade no mundo espiritual para se materializar e se manifestar através da oração no seu mundo físico, material, prático, e essas coisas que você então visualizou fé, confessou e verbalizou a palavra da confissão positiva, e depois de um período de profecia, isso se materializou e se cumpriu na sua vida, pronto. Isso está ligado com a identidade e o destino de Deus, vai te acompanhar como dom ministerial, como vocação ministerial, como função no reino, como bens materiais, ativo e mobilizado, por resto da tua vida ou por longos períodos, até que Deus mude de direção para um novo projeto. Deus te abençoe. Deus siga multiplicando e abençoando você abundantemente. Novamente, me perdoe pela janela de semanas sem transmissão de aula. Me ajude financeiramente depositando sua oferta espontânea. Dízimo, você dizima na sua igreja. Ofertas, você é livre para fazer em ministérios para eclesiásticos que servem ao corpo de Cristo como o nosso. Para fechar a conclusão da aula de hoje, o que desejo enfatizar nesse fechamento não é o quanto eu oro e as pessoas são curadas, mas sim o fato de que Deus deseja utilizar você para ministrar os mesmos sinais e realizar obras ainda maiores. Você não precisa ser pastor, bispo nem apóstolo para ser um instrumento nas mãos de Deus e com ousadia e fé impor as mãos, ungir com óleo e invocar o poder de Deus sobre pessoas ao seu redor ou ao redor das circunstâncias malignas. Deus, o Pai, certamente irá manifestar e liberar todo o poder da obra redentora de Jesus, o Cristo, na cruz do Calvário, através das suas orações. O Espírito Santo, nosso amigo, consolador, virá para estar ao seu lado, em você e através de você sempre que o invocar. Lugares como Betel estão esperando por pessoas como você e eu. A qualquer instante os céus se abrirão, a glória de Deus se manifestará, histórias serão reescritas, personalidades e caráteres serão transformados. Caso esteja passando por alguma circunstância que, pela fé, você sabe que apenas Deus poderá interferir e o auxiliar, mas embora esteja há muito, muito tempo orando e pedindo a Deus, parece que nada está acontecendo, considere a possibilidade de sua vida interior estar fluindo numa frequência eletromagnética de pouca unção, de pouca glória, de pouco entendimento espiritual. Por isso você não consegue romper com esse atual gigante maligno que se levantou nas circunstâncias pessoais. Aplique-se a buscar o Senhor por 50 dias de oração, orando apenas 1 hora por dia, ao longo dessa mecânica da disciplina devocional. Fique atento aos sinais, tenha uma expectativa santa de receber novas infusões da glória de Deus, ou simplesmente ter a mesma experiência que Jacó teve, ver a escada e os céus abertos sobre a sua cabeça. Deus continua promovendo esse tipo de experiência em meio à cristandade de nossa geração, não em resposta à mera necessidade, mas sim em resposta aos processos criativos de incubação da fé para milagres. Este é o tempo dos filhos maduros se levantarem e se manifestarem e liberarem a glória de Deus, que vai pôr em liberdade e transformar toda a criação que geme com dores de parto. Eu não sei se você já nos conhece, talvez essa aula tenha sido a primeira aula que você conheceu a Escola de Ativação Profética, mas eu quero que você assista às aulas anteriores. Eu quero que você se inscreva, www.ativaçãoprofetica.com. Eu quero que você sacrifique alguns horários e priorize esse tempo, essa intimidade, essa comunhão, esse encontro conosco. Quero que você assuma essa disciplina de assistir a aulas diariamente, ou semanalmente, ou conforme a sua disponibilidade de tempo, mas que você me responda por e-mail 5 perguntas em relação à aula de hoje. Eu não vou te dar nota, eu não vou te responder dizendo que você está certo ou você está errado, mas quando eu vou lendo os e-mails dos alunos que nos
comunicam, eu vou avaliando até onde eles estão entendendo e até onde eu estou conseguindo me comunicar. Porque às vezes na próxima aula eu tenho que corrigir erros da minha comunicação em relação à matéria. Então, você me mandar esse feedback, eu te agradeço. Necessariamente não vai ser dado uma nota, uma avaliação, você não vai ser reprovado, fique tranquilo. Apenas para nós irmos sondando e avaliando o que os alunos estão captando da aula e até onde eu estou conseguindo me expressar. Esse é o principal objetivo dessa tarefa de casa. Claro que quando você para responder as perguntas, você reativa as informações no seu cérebro. Por favor, reexplique a conexão entre Gênesis 28, 10 e 17 e Romanos 8, 26 e 27. Segunda pergunta, o que significa sunantilambanomai? Repita 20 vezes e verás a glória de Deus. Terceira, como o Espírito Santo nos ajuda ou nos assiste em nossa fraqueza? Você vai nos explicar o conceito dessa palavra no original. Você acha que a letra daquela música da cantora Fernanda Brum está correta? Quando ela canta dizendo, o Espírito Santo ora por mim, como funciona esse ora por mim? A letra está errada, está correta, mas a aplicação emocional que os crentes fazem, muitas vezes está errada. A letra da música, tudo bem, ora por mim, no sentido de orar por intermédio de mim. Um pouquinho de profundidade da língua portuguesa, você vai concordar e vai entender que a letra dela está legal. Mas como é que emocionalmente as massas pegam essa letra e aplicam na sua vida? A impressão que alguns têm é que Deus está orando por elas e elas estão jogando PlayStation aqui na Terra. Quinto, por fim, para falar em línguas, repita agora em voz alta 20 vezes, bem rápido. Sunantilambanomei, asteneia, idei. Brincadeira. Apenas explique o significado dessas palavras que foram vistas na aula de hoje. Deus te abençoe. Comunique-se pelo WhatsApp da oração. O número da TIM está estragado, o celular está quebrado. Assim que Jesus mandar um aparelho celular novo, o número da TIM vai voltar, o número da Oi vai voltar a funcionar. O único WhatsApp que está funcionando aí é o da Claro. Se tiver aparelho, eu ponho o chip da TIM, o chip da Oi e ressuscito o Lázaro. Canal do YouTube, youtube.com/Gelson Becker, Gelson com J, ativaçãoprofética.com, conta bancária para você depositar sua oferta. Irmão, não é o diabo que está falando com você, não, é Deus mesmo. Banco Bradesco, agência 2518, corrente 10-263, dígito 6, é uma oferta pessoal no meu ministério, para a minha vida. Você não está ofertando para nenhuma denominação, para nenhuma instituição religiosa. Você está fazendo uma oferta na vida e nos frutos do ministério do apóstolo Gelson Becker. Modelo de oração para inspirar você, baseado em Romanos 8, 26 e 28. Repita comigo. Senhor, entro na presença do Pai, através da minha fé, no sacrifício do Filho, Jesus o Cristo, e apresento minha mente cansada, meus medos, dúvidas, dores, doenças e circunstâncias familiares. Não sei ao certo nem por onde começar a conversar, mas acabei de assistir essa aula e creio em meu espírito que o Espírito Santo intercede através de nós ainda nos dias de hoje. Eu invoco o ministério do Espírito Santo para interceder por mim, através de mim. Espírito Santo, revela-te a mim, manifesta-te a mim. Eu sei que existe um lugar de intimidade e comunhão profunda contigo. Eu só não sei por onde começar a buscar essa experiência. Pelo poder que há no sangue de Jesus, quero ser lavado e remido de todos os meus pecados. Declaro que Jesus é o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Logo, eu aguardo por ti, amigo Espírito Santo. Venha fluir do meu interior como um rio de águas vivas e purificadoras. Quero experimentar essa intercessão que sente dores de parto. Senhor, onde estão os gemidos inexprimíveis que Romanos 8 fala? Eu quero uma experiência dessa para me tornar mais parecido contigo. Estou cansado de tentar entender as coisas espirituais para somente crer que elas possam ser reais. Peço que me ajude e seja invertida essa ordem. Decido hoje crer que o Espírito Santo é meu ajudador, que ele virá interceder numa frequência eletromagnética de glória e unção nova, maior, mais intensa. Decido crer mesmo sem compreender plenamente, mas abro os compartimentos secretos do meu homem interior para experimentar o Espírito Santo orando com gemidos inexprimíveis através de mim. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Amém e amém. Siga agora adorando e falando com Deus, palavras espontâneas que simplesmente honrem a Deus. Convidem o Espírito Santo a orar através de você. Em alguns minutos você estará repetindo palavras ou simplesmente sons, gemidos esquisitos, inexprimíveis. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Se a oração é perseverante, você não vai desfalecer, como Jesus fala na parábola do juiz iníquo, você vai fazer o tempo que você tiver disponível até que a glória de Deus toque no seu espírito de adorador, de intercessor cansado. Não racionalize a experiência, apenas decida verbalizá-los em voz alta. Não pare, continue ao longo da próxima hora. Uma inspiração espontânea brotará dentro de você. Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor ative as faculdades espirituais desse homem, dessa mulher. Espírito Santo, aleluia. Glória, glória, glória. Bem-vindo, Espírito Santo. Revela-te, manifesta-te. Abre os céus. Toca no Espírito. Toca no Espírito. Toca no homem interior. Ande caiaramassone baierere malamasso. Ramandres couves. Ramandres couves wineclasturne calamassuri amalamane camasso. Rastene caiaralamane caiaramasso. Flua o teu rio, flua o teu rio. Adore a Deus com frases e com palavras em língua portuguesa. Adore a Deus com gemidos inexprimíveis. Oh! Se você quiser, comece a musicalizar frases, comece a musicalizar orações, comece a musicalizar, comece a liberar sons anasalados, gemidos inexprimíveis. Não é para entender o que você está falando, é para fazer barulho. Fale, libere, pare de orar silenciosa e passivamente. Você não entendeu que a fé vem pelo ouvir? Então pare de pensar, comece a falar, comece a emitir sons. Por isso que os pentecostais dizem, repita 20 vezes, aleluia, aleluia. Claro, é melhor você estar falando aleluia do que você estar com a mente passiva. Línguas estranhas vão ser colocadas, frases que você não estudou vão brotar na sua mente, na sua alma. E do seu espírito você vai decidir falar essas frases, ou vai decidir esquecer esse assunto. Decida falar, decida repetir. Decida repetir essas frases. Deus não vai incorporar em você e falar em línguas através de você, de modo algum. Ele vai inspirar você. O profeta Isaías diz que falarei a este povo por lábios gaguejantes, por línguas estranhas, como que uma criança gaguejante tentando aprender a falar as primeiras palavras. É essa a sensação, um bebê tentando falar as primeiras palavras em línguas espirituais, em línguas que você não estudou, mas pelo espírito, cognitivamente, elas estão brotando dentro de você. Essas línguas podem ser parecidas com a que você escutou eu orar, ou pode ser totalmente diferente. Você só vai descobrir se você se render à experiência e começar a verbalizar. Comece com palavras em língua portuguesa de adoração em voz alta. Adore com gemidos inexprimíveis e, na sequência, fique perceptível as frases espirituais, as frases que você não estudou, mas vão brotar cognitivamente dentro de você. Decida repetir essas frases em voz alta, em nome de Jesus. Espírito Santo, paira sobre ele, paira sobre ela. Espírito Santo, nós não sabemos orar de modo conveniente, não sabemos orar de modo eficiente, mas cremos que o Espírito Santo de Deus sonda o coração do Pai e traz ao coração dessa pessoa que está assistindo a aula e ouvindo o áudio até agora um peso de intercessão. Comece a orar no seu espírito, movido, inspirado pelo fluxo de vida do Espírito Santo de Deus. Jorre o seu ventre, rompa no seu interior, decida, rasga de dentro para fora. Xaracacene cabayara lamaçou. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.